indo para a terceira camada, tá aqui, ó. Primeiro passo da terceira camada é você montar uma cruz. Então você segura o cubo dessa forma. Significa o quê? Que como você começou na primeira camada com branco, a camada do topo vai ser a camada amarela, tá? Faça amarela. Então você, na pior das hipóteses, você vai ter um ponto amarelo, tá? Aí quando você executar o algoritmo, vai aparecer essa estrutura, ó, tipo um L invertido. Você executa o algoritmo novamente, vai aparecer uma linha, assim, ó, na horizontal. E aí você executa o algoritmo novamente e aparece a cruz. Esse é o nosso objetivo, fazer aparecer uma cruz, no caso aqui uma cruz amarela, beleza? Então aqui nesse caso, ó, já tem a linha. Então eu tenho que segurar o cubo assim, ó, dessa forma. Então segurando o cubo dessa forma, quando eu executar o algoritmo, vai aparecer aqui uma cruz amarela, beleza? Essa é a ideia, tá? Na pior das hipóteses, já tem um ponto amarelo. Aí eu executava o algoritmo uma vez e aparecer a estrutura do L invertido. Executo o mesmo algoritmo novamente, e aí sim aparecer a linha. Executo novamente e aí aparece a cruz, beleza? Então nesse caso eu vou executar apenas uma vez, que já vai aparecer a cruz amarela, beleza? Então vamos lá. Então você vê que o algoritmo ele é bem fácil, por quê? Porque aparece o sex move. Então você executa a frente, depois o sex move, depois desfaz a frente, tá? Então ele começa com a frente, termina com a frente, e aqui você vê o sex move, né? Direita a topo, beleza? Que foi o movimento que você pode usar para resolver a primeira camada. Esse foi o sex move. Então vamos lá. Então vai ser assim: frente, direita, topo, direita, topo e desfaz a frente. Então tá aqui a cruz, tá? Então tá aqui a cruz, beleza? Agora o segundo passo, depois que você tem uma cruz amarela, o segundo passo para a terceira camada é deixar aqui, ó, toda a face amarela, tá? Esse é o segundo passo, que é o algoritmo famoso chamado SUNY. Então usando o SUNY, que é esse algoritmo aqui, ó, direita topo, direita, duas vezes o topo, direita. Então a gente agora vai deixar tudo amarelo. E aqui está a posição que você tem que segurar o cubo, beleza? Então vamos ver aqui. Então aqui eu tenho uma cruz, ó. Observe. Então você observa aqui, ó, a configuração, né? Para a gente resolver a terceira camada. Porque aqui no PDF você vê como você tem que segurar o cubo. Então no caso dessa configuração é essa aqui, ó. Você vê a cruz amarela e você vê dois aqui, ó, na lateral esquerda, duas pecinhas, né? Amarela, e você vê também aqui, ó, duas no lado direito. Então você tem que segurar o cubo assim. Se segurar assim, pode ser que você demore mais. Então o correto é segurar assim. Então basicamente tudo que você tem que entender é qual é a posição que eu tenho que segurar o cubo para executar o algoritmo. Basicamente é isso. E o PDF ele já mostra como você tem que segurar o cubo. Então tá aqui, ó. Nesse caso aqui é a nossa primeira figura. Então segura ele assim. Tá aqui as laterais, ó, amarela aqui no lado direito e aqui amarelo no lado esquerdo. Então segura assim e executa o SUNY, executa o algoritmo, que é direita, topo, direita, topo, direita. Duas vezes o topo. Quando você vê duas vezes direita, duas vezes a frente, duas vezes a base, não importa. Quando o movimento for duas vezes, tanto faz se você executa no sentido horário ou anti-horário. Tanto faz, beleza? Então você pode tanto girar assim, tá? Como girar assim. Tanto faz, beleza? Então, duas vezes o topo. Tanto faz o lado. E agora, desfaz a direita. Então, esse é o SUNY. Então, formou essa figura. E aí você olha como eu tenho que segurar. Será que é assim? Será que é assim? Será que é assim? Aí você olha o PDF. Você vê, ó, que você tem que segurar dessa forma aqui, ó. Que é o peixinho, né? Parece um peixinho. Então, você segura aqui, onde essa pecinha, ó, vai ficar no seu lado esquerdo, próximo de você, que seria aqui a nossa última figura aqui, a nossa última figura, tá? Então você segura assim, você vê que tem um amarelo aqui, um amarelo aqui e um amarelo aqui. E aí quando você executar o SUNY agora, quando aparece o peixinho, vai ficar tudo amarelo, beleza? Então vamos executar o SUNY. Direita, topo, direita, topo, direita, duas vezes o topo para qualquer lado, horário ou anti-horário, e desfaz a direita. Então tá aqui, ó, tudo amarelo. Beleza? Então é isso. E lembre-se, sempre que você executa o algoritmo,
ele não vai destruir o que já está pronto. Então você pode estar aí brincando, executando o algoritmo à vontade, beleza? Então tá aqui, ó, tudo amarelo. Agora o próximo passo é a gente ajeitar as quinas. Nesse caso aqui, ó, a gente tem essa aqui no OK, essa aqui no OK. Falta essas duas, tá? Então tem o algoritmo para a gente ajeitar as quinas. Então o que você tem que fazer? Então tá aqui, ó, terceiro passo, terceira camada, ajeitando as quinas. Então você tem que segurar o cubo dessa forma aqui, ó, onde você vai ter duas cores iguais assim, ó, dessa forma na sua frente, tá? Então você segura assim, poderia ser assim, não importa, tá? O que importa é as duas aqui. Então você escolhe, ó, por exemplo, assim, e aí você executa o algoritmo, beleza? Então vamos lá. O algoritmo é duas vezes o topo, tá? Duas vezes o topo, depois a direita, depois a frente, depois a direita, depois 2A, né? O que é 2A? É a parte de trás, tá? Duas vezes aqui atrás, depois direita, depois a frente, depois desfaz a direita, de novo duas vezes atrás, depois duas vezes a direita. Então tá aqui, beleza? Então tá aqui agora o que você vai fazer, vai girar o topo para ver se você conseguiu ajeitar as quinas. Então gira o topo, ó, no caso aqui verde, ó, vou girar para cá. Então você vê, ó, que você conseguiu resolver as quinas, beleza? Agora, uma vez que você conseguiu resolver as quinas, aí você finaliza resolvendo os meios. Ah, Wagner, se não conseguisse resolver a quina agora, você executa o algoritmo novamente. Tenha em mente, sempre que executa o algoritmo, ele não vai destruir o que está pronto, tá? Então só é segurar o cubo de maneira correta e executar o algoritmo, beleza? Então nesse caso aqui, do terceiro passo, da terceira camada, tudo que você tem que fazer é ter duas pecinhas da mesma cor aqui, ó, na sua frente. O meio não importa, tá? O meio não importa, tanto faz se a pecinha aqui, ó, do meio, ela for igual ao centro ou não. O que importa é a pecinha do lado esquerdo e a pecinha do lado direito, ela tem que ter a mesma cor. Ah, vai, não apareceu esse caso, nenhuma, eu girei o cubo, olhei e não tem pecinha da mesma cor. O que é que eu faço? Eu executo o algoritmo. De qualquer forma, segurando o cubo, né? Em qualquer ângulo você executa o algoritmo, que aí vai aparecer duas pecinhas da mesma cor, beleza? Porque, como eu disse, quando você executa o algoritmo, ele não vai destruir o que já está feito, né? Então você vai sempre segurar o cubo aqui, ó, com a base, né? Dessa forma, executa o algoritmo, que aí você não vai destruir. Beleza? Então ficou assim. Vamos finalizar agora resolvendo os meios. Então é o nosso último algoritmo. E você observa no PDF, ó, que o PDF ele mostra aí, né, o movimento que o algoritmo faz, né, o que é que ele faz, né, quais são as peças que ele mexe, beleza? Então vou executar agora o último algoritmo, tá? Então segurando o cubo, nesse caso aqui, em qualquer posição, tá? E aí eu executo o algoritmo. Então vamos lá. Direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo e duas vezes a direita. Pronto. Então você vê aqui, ó, que já resolveu um meio, falta esses três. Quando isso acontecer, o que está resolvido, você vai segurar o cubo dessa forma. Então o que está resolvido vai ficar atrás. Você não vai enxergar o que está resolvido. Então você segura assim. E agora executa o algoritmo mais uma vez, beleza? Então segura o cubo dessa forma e executa o algoritmo mais uma vez. Então você vê aqui, ó, né, que na sua frente tem justamente o meio que não está resolvido. O que está resolvido está lá atrás, por isso que você não está vendo, beleza? Então vamos lá. Então executa o algoritmo mais uma vez. Direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo, duas vezes a direita. E aí o cubo está resolvido. Show? Então, olha só. Então, depois que está resolvido, você pode estar executando os algoritmos para você entender o que cada algoritmo faz. Então, pegando aqui o algoritmo da terceira camada, né, que ajeita as quinas, ó, eu vou pegar ele aqui. Eu vou fazer, ó, duas vezes o topo, ó, depois a direita, a frente, direita, depois, ó, duas vezes lá atrás,
depois direita, depois a frente, depois a direita, duas vezes lá atrás, depois duas vezes a direita. Então, o que ele faz? Olhando assim, talvez você não entenda direito o que ele fez. Mas, observe, se você girar aqui o topo, ó, por exemplo aqui, então você vê ó, que tá certo e falta esses dois. Então, ele consegue ajeitar, né, duas quinas para você. Então, basicamente é isso que ele faz. Por isso que você tem essa opção, né, de segurar ele assim, ó, olhando duas cores assim. Você pode olhar assim, né, essas duas verdes com verde, ou você pode olhar assim, não importa, tá? Então você pode executar ele aqui também, pode executar ele aqui também. O que importa é ter duas cores iguais aqui, tá? É isso que importa. Então, por exemplo, eu vou executar ele aqui, ó, desse jeito, olhando para cá. Então, vamos lá. O algoritmo que ajeita as quinas, tá? Da terceira camada. Então, vamos lá. Duas vezes o topo, direita, frente, direita, duas vezes lá atrás, direita, frente, direita, duas vezes lá atrás e duas vezes à direita. Então tá aqui, ó. Ficou assim, aí você vai girando o topo, né, para ver, ó, nada. Foi girando o topo e aí você vê, ó, que conseguiu aqui ajeitar as quinas, beleza? E aí você agora usa o último algoritmo para ajeitar os meios. Então vamos ajeitar os meios, né? Aqui no caso, como não tem meio que está correto, então você pode segurar ele assim ou ele assim, de qualquer forma. Então executa o último algoritmo: direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo, duas vezes a direita. Agora já tem o meio correto. Esse meio correto você deixa aqui, né, na face que está atrás de você. E aí você executa o algoritmo segurando o cubo dessa forma. Então o meio está aqui correto, tá? Tá errado, tá errado, tá errado. Então executa o algoritmo assim: direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo, direita, topo, duas vezes a direita. Show? Então, se você pesquisar, você vai ver que tem vários algoritmos aí que o pessoal usa a ideia de horário, anti-horário. Eu já coloquei as setinhas em cada letrinha para você saber como faz o movimento, beleza? Então você vê uma seta e aí olhando você consegue fazer o movimento tranquilamente sem ficar pensando se é horário ou anti-horário. Só olhar para a setinha e fazer o movimento, beleza? Então essa é a ideia. Agora eu vou mostrar uma outra ideia aqui para a terceira camada, ajeitando as quinas. E aí você, uma vez que você quiser, você entendendo esses movimentos, você pode estar criando os seus algoritmos. Por exemplo, aqui, para ajeitar as quinas, tá? O penúltimo algoritmo, né, da terceira camada. Então, olha só, então você vê que o algoritmo inicia duas vezes o topo, direita, frente, direita, né? Então aqui, como eu não gostava de fazer esse movimento aqui, ó, duas vezes atrás, eu não gostava de fazer esse movimento, então modifiquei o algoritmo. Eu vou executar ele dessa forma aqui, observe. Então você pode fazer normalmente duas vezes o topo. Quando você faz duas vezes o topo, observa, tem dois, eu vou segurar ele assim, tá? Eu tenho dois azuis aqui na minha frente. Então se eu faço duas vezes o topo, eu faço isso aqui, ó. Os dois azuis vai ficar lá atrás. Significa que se eu pegar o cubo quando estiver nessa etapa, eu colocar as duas cores daqui da frente lá atrás, então eu já posso começar aqui a executar o algoritmo a partir daqui, né? Eu não preciso fazer duas vezes o topo, porque duas vezes o topo é só para pegar as duas pecinhas aqui, ó, que tem cores iguais, e colocar lá atrás. Então se eu já coloco ela lá atrás, então eu já posso começar o algoritmo assim, ó, direita, frente, direita e assim vai, beleza? Então você tem que entender né, o que está acontecendo aqui, tá? Então vamos lá. Então aqui eu poderia executar esse algoritmo assim, ó, duas vezes o topo, então aqui normal, depois ó, direita, depois ó, frente, depois direita, beleza? E agora o que vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? Ó, observe que tem uma linha branca aqui, né? Você vai virar o cubo assim, ó. Então esse giro aqui, ó, tá? É o que eu chamo de Y. Coloquei um Y, tá? Coloquei um Y, significa que eu tenho que girar o cubo dessa forma. Depois que eu giro ele dessa forma, eu executo esse algoritmo aqui restante, ó. Duas vezes à direita, frente, esquerda, frente, duas vezes à direita, duas vezes à frente. Então vai ser assim, ó. Então vai aparecer uma linha branca, eu executo duas vezes aqui, ó, a face direita, aí vai aparecer
tipo isso aqui, né? Um L branco. Aí agora eu vou fazer o que? Frente aqui, ó. Frente, certo? Depois eu vou fazer agora a esquerda aqui, ó, subindo. Depois eu vou fazer frente novamente, ou seja, aquele L branco vai aparecer novamente. Tá aqui o L branco. Depois eu vou fazer 2 vezes à direita. E agora 2 vezes à frente, tá? Então, esse é o algoritmo que eu executo, porque eu não gosto de fazer 2 vezes aqui atrás, né? Então, como eu não gosto de fazer, então eu acabei escolhendo fazer esse movimento aqui, beleza? Então tá aqui, ó. Tá? Então vamos executar ele novamente. 2 cores iguais, tá? Então, se tem aqui 2 cores iguais, você vai lá, executa o algoritmo, né? Então, 2 vezes o topo, direita, frente, direita. Agora o movimento Y. Tá aqui a linha branca. 2 vezes a direita, o L. Aí agora aqui, ó, frente. Aí agora esquerda, frente. 2 vezes a direita. Vai ficar aqui, ó, tudo amarelinho. E 2 vezes a frente. Show? Então tá aqui, ó. Agora você mexe o topo para ver se você conseguiu ajeitar as quinas. Então aqui, ó, vai ajeitando, pronto, tá aqui, né, as quinas resolvidas. Agora é só executar o último algoritmo e finalizar o cubo, beleza? Então essas são as ideias. Agora vamos ver como fazer a cruz, porque como eu falei, a cruz seria o passo intuitivo, tá? A etapa intuitiva aí que você tem que quebrar a cabeça para fazer a cruz de maneira orientada, tá? Então vamos ver aí algumas ideias para fazer essa cruz de maneira orientada, beleza?